Bem, povo abençoado, o Senhor Todo-Poderoso, Ele falou comigo nesta noite passada e hoje tem sido um dia muito poderoso, porque novamente hoje o Senhor levou os seus servos e de frente para a cidade de Jerusalém eles anunciaram a gloriosa vinda do Messias com o monte do templo, a rocha que é o fundamento da terra, onde o Messias irá construir o seu templo milenar. E hoje, novamente, nós anunciamos a gloriosa vinda do Messias. Agora, nesta noite passada, o Senhor Todo-Poderoso, Ele falou comigo de uma forma muito tremenda na noite passada, na noite de ontem. E naquela conversa com Jeová, o Senhor Todo-Poderoso me mostrou uma conversa muito temível nesta noite passada, muito temível. Porque naquela conversa, o Senhor me levantou e Ele me mostrou o seu mega profeta, um deles, o outro profeta. E finalmente, na terra de Israel e na cidade de Jerusalém. Agora, nesta conversa muito temível, o Senhor me mostrou a mim, Ele me mostrou a mim mesmo, e eu estava no Monte Sião, e eu estava vestindo um casaco alaranjado, uma jaqueta alaranjada. Na verdade, não é alaranjado, é totalmente laranja. E eu estava sentado no Monte Sião, e eu era um pouco maior, muito maior do que o normal. E do Monte Sião, eu estava olhando para o monte do templo diretamente assim. Eu era um pouco enorme, muito maior. E eu não amarrei a minha barba de forma nenhuma, ela estava fluindo para baixo. Então, eu era enorme e eu estava olhando para a esquerda, para a terra da cidade de Deus, e olhando para o monte do templo, e olhando à direita, e olhando lentamente assim, e assim de volta para a esquerda, e novamente centralizando e olhando assim. E enquanto eu fiz isto, então o Senhor anunciou que finalmente nós havíamos entrado na terra, que finalmente os seus mega servos haviam entrado na terra. E aquele que estava sentado no Monte Sião é aquele que chama a nuvem do Deus Todo-Poderoso. E então, um pouco maior do que o normal, então o povo desta cidade, o povo de Israel, o povo de Jerusalém, eles estavam do outro lado e eles estavam todos olhando com terror. Eles estavam olhando para mim, sentado no Monte Sião, e olhando para a terra, olhando para a esquerda, que é o Monte das Oliveiras, então voltando ao centro, o Monte do Templo, para a cidade de Davi, e também olhando para a direita, todo o caminho em direção ao Monte Scopus, e então o Monte Sião, onde eu estava sentado, olhando para a cidade agora. E eu estava lá, apenas fazendo uma coisa, observando a cidade, supervisionando a cidade com os meus olhos, e as pessoas estavam observando, estava cheio deles, e eles estavam dizendo, veja, ele está lá, ele chegou na terra. Então eles estavam imaginando como interagir com ele. Um tempo muito, muito temível nesta terra. E eles diziam, aquele é ele, finalmente ele veio.
Então, muitas vezes eles olhavam, então eu desaparecia, a nuvem vinha e me cobria, a nuvem branca, então novamente eu aparecia no Monte Sião, então a nuvem branca me cobria novamente, e então em um ponto eles me viam claramente novamente, e todos eles apontavam e diziam, ele está lá, aquele é ele. Eles olhavam com temor, como se ele veio à terra, como nós interagimos com ele. Então hoje, eu fui hoje ao Monte das Oliveiras, então lá do sul de frente para a cidade, e anunciei para eles que Yahweh, que o Senhor Hashem me enviou para anunciar para eles que ele está planejando voltar para o monte do templo, que quando eu entrar na terra, então a chuva vai derramar em Jerusalém, significando o céu vai abrir. Então eu anunciei para eles que eu vi a nuvem de Deus voltando para o monte do Senhor, a nuvem de Hashem voltando para o monte de Hashem, a nuvem do Senhor Deus Yahweh voltando para o monte do Senhor, que ele está planejando voltar. Mas neste meio tempo, há tanto que vai acontecer, a grande tribulação vai acontecer, Zacarias 13, de 7 a 9 vai acontecer, onde 2/3 serão mortos. Vocês veem como que tudo está se formando globalmente contra Israel. Isto significa que o Senhor está dizendo que Israel vai precisar muito destes profetas. Eles vão precisar destes mega profetas, a voz que está falando com vocês, para defendê-la. Até mesmo agora, enquanto nós estamos aqui, nós estamos compartilhando com os líderes o que está vindo, para que eles ouçam, para que o Senhor possa defender esta nação, para que eles possam estar cientes e o Senhor possa defender esta nação. Então, eu anunciei hoje que Hashem está vindo. O Deus de Israel está voltando para o seu templo, para a sua montanha. E neste meio tempo, muito vai acontecer, inclusive a construção do templo da tribulação, e então a consagração do lugar santíssimo, a construção do templo do milênio, o templo milenar do Messias, o estabelecimento do trono, aquilo que você vê em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, tem que se cumprir. O que está escrito em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, tem que se realizar. E então, Daniel, capítulo 7, 13 e 14, o Senhor diz o seguinte, ele diz, na minha visão à noite, olhei e eis diante de mim alguém semelhante ao filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias, este é Yahweh Jehovah Hashem, meu amigo, ele mesmo. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e poder soberano. Todas as nações e povos de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então é isto que eu anunciei. Eu vi Hashem vindo ao seu templo, à sua montanha, e eu vi o Messias de pé dentro do seu templo milenar. E eu vi todo o templo, todo o templo inteiro, literalmente, todo o monte do templo, o Monte Sião, todo ele estava muito verde, com uma vegetação verde e viçosa, muito verde. E isso é aquilo que você vê no livro de Mateus, capítulo 19, onde ele diz o seguinte, Mateus 19, versículo 38, quando o Senhor Hashem diz o seguinte, Mateus 19, 28 disse,
Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que na renovação de todas as coisas, na regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, esta é a regeneração que vai acontecer, a renovação de todas as coisas. E isto significa quando o Messias vier. Hoje eu apontei novamente na gravação que nós tivemos hoje, quando eu anunciei a gloriosa vinda do Messias para esta cidade, de pé no Monte das Oliveiras, eu apontei para eles o ponto da ascensão, de onde Jesus ascendeu, de onde Jesus subiu para o céu. Há uma catedral da ascensão construída lá, e eu relembrei a todos que eu já fui globalmente e anunciei globalmente que eu já vi no arrebatamento. O Senhor puxa os santos de todos os cantos da terra e Ele os traz acima daquela catedral, daquele lugar, daquele portal, no Monte das Oliveiras, de onde Ele ascendeu. Ele os puxa para este lugar porque é lá onde há um portal. É lá onde está a entrada do céu. Mas 7 anos depois, então agora, quando ele volta, é impressionante. Ele volta através do mesmo portal. É por isso que os dois ficaram lá e disseram: homens galileus, por que vocês olham muito ansiosos e desesperados? Acaso vocês não sabem que o mesmo Jesus que foi levado de vocês voltará da mesma forma, do mesmo jeito? Significando que ele voltará na mesma forma humana, glorificado, e ele voltará através do mesmo portal. E hoje eu apontei nesta gravação exatamente onde o pé dele vai pisar. Naquela visão eu vi exatamente onde o pé dele vai pisar. Do lado oposto, de frente para a porta oriental de Jerusalém. E então o monte será dividido em 2 partes por um terremoto. Uma parte vai para o norte, outra parte vai para o sul, e então a glória irá e abrirá a porta oriental. E então ele entrará e construirá a sua cidade. Ele construirá Jerusalém por volta de 50 milhas por 50 milhas, quase do tamanho de Israel, como ela é hoje. Depois de construir a sua cidade, então ele virá ao monte do templo e ele construirá o templo do milênio lá, sobre a rocha que é o fundamento da terra, onde Abraão ofereceu Isaque. Depois que ele tiver construído a cidade e o templo, lembrem-se que naquele tempo a terra inteira está tóxica. O mar terá sido totalmente destruído e cheirando sangue e animais mortos. O ar é tóxico, os planetas colidiram, tudo está horrível depois da grande tribulação. E então ele trará a árvore da vida. Ele trará a árvore da vida e a plantará aqui. E uma vez que a árvore da vida estiver aqui, ela regenerará a terra inteira. Esta é a vegetação verde que eu vi quando finalmente ele sai. E ele vai para o vale de Quidron e ele destruirá todos os exércitos que haviam se reunido para lutar e destruir Israel, o povo de Israel. Naquele exército estará a Rússia, Irã, Iraque, todos os inimigos de Deus, a China, todos estarão lá. E então seus olhos apodrecerão nas órbitas, as línguas das suas bocas, e a carne vai apodrecer sobre os ossos, e ele os esmagará com todas as suas armas nucleares. Depois que o sangue deles esguichar sobre ele, então ele vai andar quase 200 quilômetros a pé
em direção a Petra, e ele vai remover Israel de onde eles estão escondidos, Apocalipse 12:6, onde ele diz que a mulher foi levada para um lugar especial aonde ela deve estar, e será cuidada lá pelo Senhor por 1260 dias, que são 3 anos e meio. Apocalipse 12:6, ele diz: a mulher fugiu para o deserto, para o lugar onde foi preparado para ela por Deus, onde ela será cuidada durante 1260 anos, 3 anos e meio durante a grande tribulação, quando ele quebra o acordo de paz, o anticristo, e então ele mesmo estabelece a abominação que causa desolação lá e força os israelitas a adorá-lo. E então ele começa a matá-los, mas eles escapam. Eu já me vi a mim mesmo dizendo: não vão por este lado, eles vão matar vocês. Há um bloqueio preparado lá. Então eu os direciono a atravessar o vale e entrar em Petra. Então, na Jordânia, lá eles se escondem lá por 3 anos e meio. Então, depois que o Senhor Jesus colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, abri-lo em 2 partes com um terremoto, uma parte para o norte, uma parte para o sul, abrir a porta oriental, todos aqueles túmulos muçulmanos vão desaparecer com o terremoto, a porta oriental abre, e então ele entra agora dentro do monte do templo, e ele constrói a cidade 50 milhas por 50 milhas, 50 por 50, e então depois disso ele constrói o templo do milênio e ele coloca a árvore da vida lá. Então tudo é reconstruído instantaneamente, é recriado. Então ele sai pela porta oriental e ele vai para o vale de Quidron. Ele mata os inimigos de Israel. Depois disso, com sangue esguichado sobre ele, Isaías 63 agora. É aí quando agora ele anda para ir e trazer o seu povo, para trazer Israel da Jordânia. Lembre-se que eu os conduzi para lá, ao holocausto, ao genocídio deste lado. Vão para a esquerda, sim. Há um plano para matar todos vocês. Então eles foram à esquerda e então eles conseguiram entrar em Petra. Depois que ele tiver matado os inimigos no vale de Quidron, então agora em Isaías 63 ele diz, no versículo 1 ele diz: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tingidas de vermelho? Quem é este vestido de esplendor, avançando a passos largos, na grandeza da sua força, no poder da sua vitória? Então Jesus vai responder para eles quando ele for pegá-los em Petra. Ele vai responder: sou eu que proclamo vitória, poderoso para salvar, significando eu vim para salvar Israel. Eu vim agora para finalmente salvar Israel. E aí quando agora, uau, eles vão chorar e prantear. Ele diz no versículo 2: por que as suas vestes estão vermelhas como de quem pisa as uvas no lagar? Então ele responde: sozinho eu pisei o lagar, e das nações ninguém esteve comigo. Eu as pisei na minha ira e as esmaguei na minha fúria. O sangue deles respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste, porque era para mim o dia da vingança, o ano para eu redimir havia chegado. Então, quando eles perguntam quem é você, quando ele está se aproximando deles na Jordânia, ele agora vai dizer isto para eles, que ele é o Salvador deles. Então ele vai trazer Israel, e quando ele os trouxer, eles agora então entrarão através da porta oriental e entrarão na cidade como sua noiva e o adorarão lá. Mas lembrem-se que ele está trazendo-os com aqueles que receberam Cristo na grande tribulação, e eles sobreviveram à grande tribulação. Então eles virão com ele, eles virão com Israel e eles entrarão. Então as pessoas perversas terão sido removidos da terra pelos anjos, e o milênio começará.
dará. Mas então, ele agora vai dar para Israel e para aqueles que receberam a Cristo na tribulação e foram mortos, a ressurreição deles você pode ver no livro do Apocalipse, capítulo 20. Eles são ressuscitados em Apocalipse, capítulo 20, nos versículos de 4 a 6, ele diz o seguinte, Apocalipse 24 a 6, ele diz, e vi tronos onde se sentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar, e eu vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Eles não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca nem na testa nem na mão. Eles voltaram a viver, significando ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Versículo 5. O restante dos mortos não voltou a viver até que os 1000 anos se completaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A segunda morte não terá autoridade sobre eles, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e eles reinarão com ele por 1000 anos. É isto que acontece agora quando ele põe os seus pés, quando na segunda vinda ele põe os seus pés no Monte das Oliveiras. Então o Monte das Oliveiras é atingido por um terremoto, parte para o norte, parte para o sul. Então o vale é criado e então abre a porta oriental. E então ele abre a porta oriental com aquela massiva autoridade da sua vinda, o terremoto. E então ele entra e constrói a cidade, traz a árvore da vida aqui para baixo e há uma grande regeneração. E ele constrói a sua cidade instantaneamente. Ele cria a sua cidade 50 milhas por 50 milhas. Depois disto, ele sai pela porta oriental. Ele acaba com os inimigos de Israel no vale de Quidron, com todas as suas armas nucleares e tudo. Então o sangue dele espirra nas vestes do Senhor e ele agora vai para a Jordânia por volta de 200 quilômetros e ele vai andar a pé. Então ele traz a sua noiva e quando eles perguntam, quem é você? Por que as suas vestes estão vermelhas? E ele diz, eu pisei, eu julguei, eu os esmaguei como alguém esmaga as uvas que estão maduras e o sangue deles esguichou nas minhas vestes e é por isso que as minhas vestes estão vermelhas. Então ele vai trazer Israel de onde eles estão escondidos 1260 dias, 3 anos e meio da grande tribulação e vai trazê-los através da porta oriental. Foi isto que eu vi. O Senhor me fez ficar de pé no vale de Edrom e quando eu olhei para o monte do templo, eu vi o templo do Senhor, o templo do milênio, o Senhor dentro do templo. E quando eu olhei deste lado para o Monte das Oliveiras, eu vi Israel. Agora eles vieram em grande número e todo aquele lugar tornou-se verde. Eu preguei esta visão vez após vez da segunda vinda. Aquela montanha em todo lugar em Jerusalém tornou-se verde. Isto é o que ele quis dizer em Mateus 19, 28, na regeneração de todas as coisas, na renovação de todas as coisas, significando a árvore da vida estará aqui e vai regenerar todas as coisas através da autoridade de Cristo. E agora eu vi todos eles prostrados sobre a vegetação verde, folhas verdes e suculentas que cobriam todas aquelas montanhas. Eles se deitaram prostrados totalmente e eles adoraram o Messias. Eles não entraram no templo, eles adoraram do Monte das Oliveiras todo o caminho assim e desde o Monte Sião. E então depois disso eles entraram no templo. Então estes são os eventos que eu estou anunciando para Israel e para esta cidade. O Senhor me comandou para anunciar para eles que isso está vindo, que isso agora está vindo, que o tempo acabou.
que finalmente o rei Hashem, ele mesmo está voltando para o monte de Hashem, que o Deus de Israel está voltando. E eu estou anunciando para eles que a tribulação está vindo, que esta nação precisa se preparar para a tribulação, que eles podem ver os sinais globalmente. As Nações Unidas ontem classificaram Israel juntamente com Al-Qaeda no mesmo livro negro, dizendo a nação que mata crianças. Então o antissemitismo é inacreditável globalmente agora. Então, sem dúvida, está muito claro para todos que sim, de fato, a tribulação está vindo. E é durante aquele tempo que o Senhor vai purificar, o Senhor vai poder restaurar Israel e finalizar o juízo que começou na Babilônia e finalizar as 70 semanas de Daniel. Então, o Senhor me mostrou nesta noite passada, que eu era enorme e vestindo laranja e sentado lá no Monte Sião. E eu estava olhando para o Monte do Templo e olhando para a Cidade Santa, todo o caminho até o Monte das Oliveiras, e a minha aparência era muito atemorizante. As pessoas estavam com medo. A nuvem de Deus vinha e me cobria enquanto eu estava sentado naquela montanha, e então, em um ponto, eles me viam novamente. Então a nuvem branca passava assim e me cobria um pouco. Então eles me viam novamente, e muito enorme deste lado. Então, isto significa que o envolvimento destes profetas com Israel começou agora. O Senhor agora está falando a respeito desta nação, e agora o Senhor está falando com eles a respeito daquilo que está vindo a esta terra. Agora, para a igreja, há uma mensagem muito importante. Isto diz para a igreja agora que eles precisam se preparar para a vinda do Messias, o arrebatamento, porque o Senhor está dizendo que Ele realmente anseia por voltar ao seu povo da aliança, para que Ele possa restaurá-los também e trazê-los para o seu glorioso reino. Mas lembrem-se, Zacarias 13, de 7 a 9 diz que 2/3 serão mortos. E então, se você ler o livro de Ezequiel, capítulo 20, versículos de 32 a 38, ele diz: eu os farei passar debaixo do meu cajado. Então, isto significa que há uma purificação, onde 2/3 serão mortos, e a parte remanescente lhes fará passar pelo fogo, e os purificará como ferro e ouro. E isto agora será que eles serão o seu povo, eles o chamarão de seu Deus, e ele dirá que eles são o seu povo da aliança. Então, esta é a conversa que nós tivemos aqui nesta noite passada. Ele já nos enviou agora, e nós já vimos quando ele está voltando para o Monte do Templo. Isto é agora quando o Messias estabelece o seu trono aqui e estabelece o templo milenar. E esta é a profecia que nós estamos anunciando para o mundo inteiro, e especialmente para esta nação de Israel, que Hashem está voltando. O Senhor dos Exércitos está voltando à sua montanha, mas entre agora e aquele tempo há tremenda angústia. E esta nação precisa se preparar. E nós estamos aqui para ajudá-los. É para isso que nós estamos aqui, para ajudá-los. Mas para a igreja dos gentios e para as nações, o Messias está vindo. Vocês precisam se preparar para o arrebatamento, e ele está vindo a qualquer momento. Esta é a hora do iminente retorno de Cristo. A hora e o tempo e o dia não são conhecidos. A qualquer momento ele pode levar a igreja, até mesmo antes deste telefonema acabar. Então, que o Senhor os abençoe. Toda Rabá, toda Haverim, Shabbat Shalom.